Atenção, a aula vai começar. Todos juntos para estudar. Começa aqui, começa agora. Nossa aula já está na hora. Oi, meus amores! Começando a nossa aula, já cantando aqui com muita alegria. Tudo bem com vocês? Que maravilha estarmos aqui juntos em mais uma aula. E agora vamos começar nossa aula de geografia, meus amores. A primeira aula de geografia dessa semana. Então, já estejam aí bem preparadinhos. Vamos utilizar o livro didático de geografia, lápis e borracha. Ok, meus amores? Então, já pega aí rapidinho os materiais escolares para que vocês possam acompanhar a nossa aula de hoje, a nossa aula de agora. De olho na telinha, meus queridos. Observem a agenda. O assunto a ser abordado hoje será na unidade 6, sobre o trabalho com pessoas deficientes. Para a sala, utilizaremos o livro nas páginas 92 e 93, e para casa será atividade complementar. Essa atividade, ela está em anexo na Agenda Edu e também na plataforma Ensine da nossa escola, ok, meus amores? Então, vejam só essa atividade de casa. Ao final da aula, eu estarei explicando. Então, vamos começar a nossa aula? Vamos! Vamos começar relembrando o assunto abordado na aula passada, que foi sobre o trabalho e as profissões. Na verdade, crianças, nós já estamos estudando sobre esse tema há algumas aulas passadas, sobre o tema o trabalho. E na aula passada foi especificamente sobre o trabalho e as profissões, onde nós aprendemos que as pessoas, elas trabalham para exercer o quê? Uma profissão. Eu apresentei para vocês, inclusive, diferentes tipos de profissões. Nós aprendemos que profissão é um conjunto de conhecimentos adquiridos por meio dos estudos, ou da própria prática, ou da experiência profissional, que para exercer, para que você possa ter uma profissão, adquirir uma profissão, é importante você obter uma formação, e essa formação, ela vem por meio dos estudos. Nós aprendemos também que nós dependemos do trabalho de várias pessoas, ou seja, do trabalho de vários profissionais que contribuem para a vida em sociedade. Então, sendo assim, vamos começar o assunto da nossa aula de hoje, que é uma continuidade, na verdade, sobre esse tema, o trabalho. Nós ainda vamos comentar sobre esse tema. No entanto, hoje será bem específico, relacionado ao trabalho das pessoas com deficiência. Por isso, crianças, que eu solicitei que vocês pesquisassem sobre os diferentes tipos de deficiências que existem no Brasil, no mundo, de forma geral, para que vocês possam entender melhor, para que vocês pudessem chegar aqui nessa aula, na nossa sala de aula virtual, na nossa aula de hoje, com a mente já ampliada sobre esses conhecimentos, sobre esses tipos diferentes de deficiências que existem. Então, peço que vocês abram o livro na página 92 e acompanhem a leitura sobre o trabalho das pessoas com deficiência. Vamos lá. Todo adulto tem direito a exercer um trabalho. Isso nós aprendemos na aula passada. No Brasil, uma lei obriga
as empresas com mais de 100 funcionários a contratar profissionais com algum tipo de deficiência. Essas pessoas devem ter horário de trabalho flexível, de acordo com a sua deficiência, e as condições do local de trabalho devem ser adequadas às suas necessidades. Então, vejam só, crianças, existe aí, de fato, uma lei que obriga as empresas que possuem mais de 100 funcionários, elas são obrigadas a contratar profissionais com algum tipo de deficiência. No entanto, esse trabalho ele deve ser mais flexível, de acordo com a dificuldade, com a deficiência de determinada pessoa. E as condições também do local de trabalho devem ser adequadas às suas necessidades. Daqui a pouco, nós vamos entender um pouco melhor sobre os diferentes tipos de deficiências. Antes, vamos ler um trecho de uma reportagem sobre esse assunto, ainda na página 92. Acompanhe. Diversos cargos podem ser ocupados por pessoas portadoras de deficiência. A auxiliar de escritório, Joyce LF, 20 anos, possui apenas 20% de visão e comenta que está em seu primeiro emprego, no qual já completa 2 anos de atuação. Foi muito bom entrar no mercado de trabalho. Aqui desempenho serviços normais. Sou responsável por marcar e organizar as entrevistas de emprego, arquivar documentos e trabalho com um programa especial no computador. Relata a Joyce. Esse aí é o relato da auxiliar de escritório Joyce. Joyce diz que sua autoestima melhorou muito. Mas o que significa autoestima, professora Andréa? Tem aí o significado ao lado. Autoestima é a capacidade de gostar de si mesmo, de valorizar-se. Então, foi exatamente isso que aconteceu com a Joyce. Joyce diz que a sua autoestima melhorou muito. Ela fala: me orgulho em poder adquirir minhas coisas com o meu dinheiro, meu trabalho. Busco mostrar para todos que é possível. Assim como eu posso, os outros também podem. Então, crianças, nós aprendemos por meio do relato da Joyce que é possível, sim, as pessoas com deficiências, pessoas portadoras de algum tipo de deficiência, elas podem exercer um tipo de trabalho, elas podem desempenhar, sim, diferentes tipos de atividades, mesmo possuindo uma deficiência, como a Joyce. Ela só tem 20% da visão, mas ela pode desempenhar outras atividades que não exijam tanto da visão. E observamos claramente que ela que deu certo, ela consegue desempenhar essas atividades, ela consegue executar essas ações, mesmo tendo só 20% de visão. E está muito feliz. Então, vejam aí, crianças, a importância da inserção dessas pessoas que possuem algum tipo de deficiência. Elas realmente devem estar inseridas no mercado de trabalho, devem estar inseridas na sociedade. Todos nós temos os direitos, todos os seres humanos possuem esse direito ao trabalho, independente de ter ou não um tipo de deficiência. Continuando, meus amores, vamos aplicar a atividade de sala. Vejam só, ainda na página 91, observem aí a questão 1. Considerando o principal assunto da reportagem, crie um título para ela. Escreva nas linhas antes da reportagem. Crianças, observem aí que antes da reportagem, na parte de cima, possui aí 2 linhas. Essas 2 linhas são exatamente esse espaço aí dessas 2 linhas
exatamente para o título dessa reportagem. Esse título é exatamente isso que você vai responder. Você vai criar um título para essa reportagem. Então, essa resposta, ela é pessoal, pois você pode criar da forma como você achar melhor. No entanto, crianças, que seja um título que tenha a ver, que seja de acordo com o assunto da reportagem. Não pode ser algo diferente. Por exemplo, a reportagem, nós acabamos de ler que menciona uma pessoa portadora de uma deficiência visual que está trabalhando, executando normalmente suas funções. O título, ele precisa ser direcionado, precisa ser criado conforme a reportagem. Se o assunto da reportagem é sobre o trabalho de deficientes, no caso visuais, o assunto do tema, do título, o título, na verdade, ele não pode falar sobre brincadeiras de criança. Entenderam? Então, o título, ele deve estar de acordo com o assunto da reportagem. Eu não posso falar do título sobre brincadeiras de crianças e o assunto ser tipos de trabalhos de pessoas deficientes. Então, o título tem que ser exatamente de acordo com o assunto. Então, meus amores, eu vou deixar aqui a minha sugestão de título. Eu coloquei o direito ao trabalho das pessoas com deficiência, ok? Então, mas vocês sempre sabem que em respostas pessoais eu registro a minha sugestão enquanto professora, mas que de fato vocês devem criar, é só como base para vocês criarem a resposta de vocês com as suas próprias palavras. Então, meus queridos, continuando a atividade de sala, vamos para a questão 2. A questão 2 está na página 93 desse livro. Vamos lá. Por que é importante que as pessoas com deficiência tenham garantido o direito ao trabalho? Por que, crianças, é importante? Qual a importância? Resposta: porque o direito ao trabalho é um direito de todos os seres humanos e importante na construção da cidadania das pessoas com deficiência. Então, vejam só aí a importância do trabalho para as pessoas com deficiência. Primeiro, porque é um direito de todos os seres humanos que possuem ou não deficiência. E também, especificamente para as pessoas que são portadoras de algum tipo de deficiência, é extremamente importante para elas na construção da cidadania das pessoas com deficiência. Infelizmente, crianças, existe ainda um preconceito com relação a essas pessoas que são portadoras de algum tipo de deficiência. Existe aí, já existiu com maior intensidade, mas que de fato ainda existe esse preconceito, mas são pessoas que desempenham funções normalmente, mesmo com as suas limitações, mesmo com as limitações das deficiências, e devido a esse preconceito, foi criada uma lei, a Lei 8.213/91, também conhecida como Lei das Cotas. Por que foi criada essa lei? Porque as empresas, elas achavam que, se fossem contratar essas pessoas portadoras de algum tipo de deficiência, elas estariam perdendo dinheiro, elas estariam tendo prejuízo, um certo tipo de prejuízo, porque
elas pensavam, as empresas pensavam que essas pessoas elas não poderiam desempenhar determinadas funções. E isso não é verdade, crianças. Isso não é verdade. Todas as pessoas têm direito ao trabalho e as pessoas que possuem um determinado tipo de deficiência são completamente capazes de desempenhar diferentes tipos de ações. Eu vou já apresentar para vocês esses diferentes tipos de deficiências e pessoas que se destacam no Brasil e no mundo, mesmo possuindo essas deficiências, mas que conseguem desempenhar funções muito melhor do que pessoas que não possuem deficiência. Então, meus amores, por conta disso foi criada essa lei especificamente para as empresas, conhecida como Lei de Cotas, que determina que pessoas com deficiência ocupem de 2 a 5% do quadro de funcionários em empresas com 100 ou mais colaboradores. Nós mencionamos isso no início da aula e estou reforçando agora com vocês. Então, existe sim essa lei que foi lançada, que foi determinada, criada por conta dessa dificuldade que acontecia para as empresas contratarem pessoas portadoras de algum tipo de deficiência. Como essas pessoas, elas têm os mesmos direitos, então foi decidido que as empresas elas teriam por obrigação de seguir essa lei de cotas. Ou seja, as empresas com mais de 100 colaboradores, elas têm a obrigação de contratar pessoas com deficiência, pessoas portadoras de algum tipo de deficiência. Crianças, vamos conhecer agora os tipos de deficiência. Então, vamos lá. Primeiro, deficiência auditiva. É uma deficiência da perda parcial ou total da audição. Vejam só. Mas que não impede das pessoas executarem outros tipos de atividades que não exijam tanto da audição. Vejam só, o exemplo aí do Beethoven. Quem é Beethoven? Um dos maiores compositores clássicos da história. Beethoven também era surdo. Aos 28 anos de idade, ele começou a ouvir muito mal. Vejam só a foto aí do Beethoven. No início, o problema estava relacionado à perda de tons agudos e da compreensão da linguagem, acompanhada de ruídos auditivos, distorções e de hipersensibilidade. Então, nos últimos anos de vida, no entanto, ele ficou completamente surdo, mas mesmo assim, crianças, ele nunca deixou de executar as atividades dele, inclusive como compositor, como músico. Ele escreveu sua famosa Sinfonia número 9 em 1824. Então, isso não é um impeditivo para que as pessoas possam desempenhar suas funções, suas atividades. Então, vejam só aí o exemplo de Beethoven, que realmente chegou um tempo que ele ficou completamente surdo, mas mesmo assim ele conseguiu desempenhar suas atividades como compositor, como um grande músico, inclusive conhecido no mundo todo, principalmente por essa famosa Sinfonia número 9, em 1824. Agora temos aí a deficiência visual. Deficiência visual, crianças, caracteriza-se pela limitação ou perda das funções básicas do olho e do sistema visual. Então, o deficiente visual, ele pode ser a pessoa cega ou com baixa visão. Então, essa deficiência, ela não incapacita as pessoas de trabalhar e realizar outras atividades, como ler e estudar. Apenas impõe algumas limitações e necessidades que, uma vez atendidas, permitem que ela se desenvolva. Exemplo aí da imagem ao lado, estamos observando pessoas que realmente têm essa deficiência visual,
mas que elas conseguem desempenhar suas funções, conseguem estar inseridas na sociedade. Observem aí as pessoas que são cegas ou que possuem baixa visão, elas geralmente utilizam uma bengala e geralmente utilizam também um animal de estimação, que no caso é o cachorro, que serve como guia para essas pessoas com deficiência visual, mas que de fato nós entendemos que mesmo com essa deficiência visual, as pessoas podem desempenhar diferentes tipos de funções, mesmo com as suas limitações. Vejam só aí, crianças, ainda sobre essa deficiência visual, nós temos aí o sistema Braille, alfabeto e algarismos em Braille. O que é isso, professora? Vocês vão entender agora. Como uma pessoa que é cega, professora Andréa, ou que tem baixa visão, consegue ler um livro? Consegue sim, crianças, porque hoje nós temos aí a leitura de um livro ou de determinado, de outra situação, de outro tipo de leitura, por meio do sistema Braille, que é o alfabeto de algarismos em Braille, alfabeto e algarismos em Braille. Então, esse sistema Braille é um processo de escrita e leitura baseado em 64 símbolos em relevo, em alto relevo. Então, vejam só aí na imagem do lado direito, uma pessoa utilizando aí, realizando aí a leitura, ela está tocando em um papel com alto relevo. É exatamente, vejam só aí, vocês podem observar os pontinhos, que são os símbolos em relevo. Então, esses pontinhos são exatamente os símbolos utilizados nesse sistema Braille, nesse que é um processo de escrita e leitura. Então, a pessoa que tem esse tipo de deficiência, ela consegue realizar a leitura por meio do tato. Ela vai tocando nesses símbolos em alto relevo, que são, na verdade, códigos, e vão realizando essa leitura. Então, como eu falei para você, esse sistema é um processo de escrita e leitura baseado em 64 símbolos em relevo, resultante da combinação de até 6 pontos dispostos em 2 colunas, de 3 pontos cada. Então, observem aí o exemplo da imagem aí do meio, é exatamente essa combinação aí de pontos em 2 colunas de 3 pontos cada. Então, pode-se fazer a representação tanto de letras como algarismos e sinais de pontuação. Então, ele é utilizado, esse sistema, por pessoas cegas ou com baixa visão. E a leitura é feita da esquerda para a direita, ao toque de uma ou duas mãos ao mesmo tempo. Então, o código, ele foi criado, esse código, pelo francês Louis Braille. Vejam só a imagem dele aí do lado esquerdo. Ele foi quem criou. Ele perdeu, crianças, a visão com 3 anos de idade. Então, ele mesmo criou esse sistema aos 16 anos. Então, muito interessante. E esse sistema é utilizado até os dias de hoje. Hoje existem livros, outros revistas e outras situações, inclusive tem também objetos eletrônicos com esses pontinhos em alto relevo, com esses símbolos em alto relevo, exatamente exclusivos para as pessoas portadoras de deficiência visual. Então, vejam só aí que essas pessoas que possuem essa deficiência visual, elas conseguem ler, conseguem escrever tranquilamente. Claro que utilizando esse sistema de leitura e escrita em Braille. Vejam só, crianças, trouxe aqui um exemplo de
um dos maiores tenores da atualidade, o grande músico, o grande cantor italiano, Andrea Bocelli. Ele é cego, crianças, desde a infância. E nem por isso ele deixou de viver, nem por isso ele deixou de desempenhar, de executar as suas atividades como músico e outras atividades relacionadas à vida como um todo. Então, ele foi vencedor de vários prêmios na área da música. Bocelli gravou 9 óperas completas, além de vários álbuns clássicos e populares, tendo vendido mais de 70 milhões de cópias em todo o mundo. Então, meus amores, esses tipos de deficiências não são impeditivos para vivermos, para desempenharmos nossas profissões, desempenharmos atividades. Então, por isso que o preconceito não deve existir. São pessoas, nós devemos respeitar todas as pessoas, inclusive as pessoas que também possuem esse tipo de deficiência. São pessoas, são seres humanos como todos nós, mesmo possuindo algum comprometimento, algum tipo de deficiência, são pessoas que podem desempenhar também diferentes tipos de atividades. Não existe essa diferença, nós devemos respeitar, nós devemos entender, nós devemos conviver normalmente com todos. Ok, meus amores? Só lembrando que essas informações não estão no livro de vocês, acompanhem na telinha. Quando for o momento de utilizar o livro, eu comunico para que vocês possam acompanhar. Agora, observem as explicações na telinha aqui nos slides, ok, meus amores? Agora vamos para a deficiência da fala. Existe aí essa deficiência, que é um distúrbio da fala, é um impeditivo ou dificuldade de comunicação através das palavras. Mas, como toda deficiência, não impede que esse tipo de deficiência, na verdade, não impede que as pessoas que a possuem deixem de executar as suas ações, as suas profissões, enfim. Vejam só aí, crianças, eu trouxe aí um exemplo de Tiger Woods. Ele é um jogador profissional de golfe dos Estados Unidos, considerado o melhor golfista de todos os tempos. Após vários anos fazendo terapia da fala e esforço, o ícone do golfe conseguiu superar a gagueira crônica que tinha desde a infância, que no caso aí a gagueira é um tipo de deficiência da fala. Então, nem por isso ele deixou de viver, nem por isso ele deixou de executar suas funções, sua profissão, muito pelo contrário, ele conseguiu conquistar ele conseguiu ser destacado aí como um excelente profissional, como um grande jogador profissional de golfe, um dos melhores, na verdade, o melhor golfista de todos os tempos. Então, vejam só que isso não quer dizer nada. Existem muitas pessoas, crianças, que não possuem nenhum tipo de deficiência e não conseguem fazer a metade do que as pessoas que têm deficiência fazem. Não conseguem fazer a metade das ações, das funções que as pessoas com deficiência fazem, executam. Vocês vão entender melhor daqui a pouco. Outro tipo de deficiência de locomoção é a mobilidade reduzida de um indivíduo cujos movimentos são limitados. Vamos aí ver o exemplo de Fernando Fernandes. Quem é Fernando Fernandes, professor André? Ele hoje, crianças, ele é considerado um atleta paralímpico. Ele foi ex-BBB,
ele participou daquele reality show Big Brother Brasil. Quando, na época que ele participou do Big Brother Brasil, ele não possuía ainda essa deficiência na locomoção. Hoje ele é famoso pela história de superação no esporte. Apesar de perder os movimentos das pernas, que ele perdeu após sofrer um acidente de carro em 2009, Fernando, ele era modelo. Então, na época que ele participou do Big Brother Brasil, ele era um modelo de sucesso. Na época, ele iria desfilar na Semana de Moda de Milão, mas houve esse acidente onde ele perdeu os movimentos das pernas. E ele não ficou frustrado por conta disso, ele não deixou de viver por causa disso, muito pelo contrário, ele viveu muito mais, ele está vivendo, inclusive, muito mais. Ele conseguiu, apesar da adversidade, apesar dessa limitação da locomoção das pernas, da falta de locomoção das pernas, ele encontrou força na canoagem adaptada, exclusivamente para atletas paralímpicos, tendo já participado de muitas competições. Então, vejam aí a imagem dele ao lado, com a medalha. Na verdade, aí é uma das medalhas que ele já adquiriu, já conquistou muitos prêmios como atleta paralímpico. E hoje ele é muito famoso como atleta paralímpico. Ele consegue viver normalmente, ele consegue executar a profissão dele normalmente, trabalhar, passear, viajar. Então, não é um impeditivo e nós não devemos ter nenhum tipo de preconceito com relação a essas pessoas que possuem, que são portadoras de algum tipo de deficiência. Deficiência física é uma deficiência motora, é uma limitação do funcionamento físico-motor de um ser humano ou animal. Normalmente, crianças, os problemas ocorrem no cérebro ou sistema locomotor, levando um mau funcionamento ou paralisia dos membros inferiores debaixo das pernas, pés, ou membros superiores, braços e mãos. Vejam só essa imagem ao lado, é de um grande músico, o nome dele é João Carlos Martins. Ele inicialmente ele era pianista e hoje ele é um grande maestro. Então, o pianista e maestro João Carlos Martins, no auge da sua fama, ele infelizmente sofreu um grave acidente jogando futebol. Então, esse acidente o privou dos movimentos das mãos. Depois que ele sofreu esse acidente, ele ficou sem a locomoção das mãos, ficou com a dificuldade. Então, ele afastou-se do piano, mas não da sua grande paixão, que é a música. Então, o que foi que ele fez? Ele foi aos 63 anos de idade estudar regência e 2 anos depois, ele já estava regendo a Orquestra Inglesa de Câmara, em Londres. Então, em um concerto em São Paulo, João Carlos surpreendeu outra vez. Ele regeu a 9ª Sinfonia de Beethoven. Então, crianças, nós poderíamos muito bem dizer, ele poderia muito bem ter pensado assim, e agora? Como vai ser minha vida? Eu perdi os movimentos das minhas mãos, eu não consigo movimentar minhas mãos normalmente. Como que eu vou tocar piano agora? E aí, o que foi que ele fez? Ele usou a motivação que ele tinha dentro dele e que ele ainda tem e falou assim: eu não vou desistir. Eu não vou desistir. A música é minha paixão. Então, ele pensou em outra forma de continuar exercendo a atividade dele como músico. Então, o direcionamento que ele teve foi o quê? Ser maestro. Já que ele não podia executar a atividade dele como pianista, por conta da falta
da mobilidade dele das mãos, então ele poderia ser um grande maestro. E hoje ele realmente é um grande maestro, conhecido no mundo todo. Então vejam só aí que grande exemplo, crianças, de superação. Temos também o Davi Valente. Davi Valente, para quem não conhece, ele é cearense. Ele é cantor, compositor cearense, músico também, arranjador e produtor musical. Ele é portador de deficiência física congênita, chamada artrogripose, que o impossibilita de usar suas mãos normalmente. Ele não tem o movimento das mãos. E aí, por conta disso, ele desenvolveu e aprimorou suas habilidades tocando teclado com os pés. Então, vejam aí a imagem, ao lado direito, ele tocando teclado com os pés. Então, crianças, vejam só que não existe nenhuma dificuldade com relação a isso. As pessoas portadoras de deficiências conseguem executar diferentes tipos de atividades. Então, meus amores, vejam só, para que vocês entendam melhor, eu vou apresentar para vocês um vídeo de uma menina tocando com os pés. Então, é muito lindo. Eu realmente me emocionei quando eu vi esse vídeo pela primeira vez. E realmente é bem emocionante, porque ela está tocando com os pés. Que realmente é muito difícil tocar com as mãos, imagine com os pés. Pessoas que não possuem deficiência não conseguem tocar com os pés como essa menina consegue. Vejam só. Nossa, crianças, eu já estou aqui me emocionando mais uma vez, porque é muito lindo. Isso toca a nossa alma. Vocês viram aí, meus amores? Ela não possui os braços,
ela não possui os membros superiores, braços, mãos, mas mesmo assim, ela consegue viver normalmente, ela consegue desempenhar uma função tão difícil, tocar com os pés. É função difícil, inclusive para pessoas que não possuem, na verdade, muito difícil para pessoas que não possuem nenhum tipo de deficiência. Então, e ela, mesmo não tendo, não possuindo os braços, as mãos, ela consegue tocar lindamente, cantar também lindamente. Na verdade, no caso aí, tocar com os pés. Nossa, muito, muito lindo, crianças. Então, nós entendemos claramente, depois desse vídeo, que tudo é possível. Que as pessoas que possuem deficiências, portadores de deficiências de diversos tipos, que nós aprendemos agora há pouco, deficiências visual, deficiência auditiva, de locomoção. Então, essas deficiências nós aprendemos que não impedem as pessoas de realizar atividades profissionais e de levar uma vida digna. As pessoas, todas as pessoas, elas merecem ser respeitadas. Todas as pessoas, elas possuem, devem ter os seus direitos assegurados. Todas as pessoas, todos os seres humanos, eles precisam e têm o direito de ter uma vida digna, independente de qualquer coisa, independente se é portador ou não de um tipo de deficiência. Não importa. O importante é que nós devemos fazer a nossa parte de respeitarmos, de ajudar, respeitar, cuidar, de darmos esse direito, esse espaço também na sociedade de trabalho para essas pessoas, de amá-los e também de aprender com essas pessoas. Nós estamos aí aprendendo. Quantas pessoas no mundo não têm nenhum tipo de deficiência e não conseguem fazer a metade do que essas pessoas fazem? Não conseguem fazer nenhum tipo, desempenhar nenhum tipo de trabalho parecido com o que essas pessoas fazem. Então, meus amores, vejam só aí a importância. Vou apresentar para vocês um outro vídeo de um garotinho com deficiência física que também vocês vão observar que não é um impedimento para ele viver, não é impedimento para ele conseguir desempenhar determinados tipos de atividades em casa, com a família. É bem emocionante também esse vídeo. E um garotinho de apenas 3 anos que nasceu sem braços e sem as pernas deu um exemplo de determinação. Os vídeos que a família do menino posta na internet já fazem o maior sucesso. Devagar, ele se esforça para escalar degrau por degrau. Apesar da dificuldade, o sorriso não sai do rosto. Quando finalmente chega ao topo, a conquista é comemorada no escorregador. As imagens foram compartilhadas na internet pela orgulhosa mãe do garotinho. Kendall nasceu com a síndrome de Fanconi, uma doença congênita que se caracteriza pela aproximação ou pelo encurtamento dos membros junto ao tronco do feto. O problema foi diagnosticado quando a mãe estava na 18ª semana de gravidez. Kendall, que no próximo mês completa 4 outro vídeo que também comoveu os internautas. Deitado na cama com o irmão, um gesto de carinho que supera todas as limitações, ele se vira como pode para dar a chupeta ao caçula e tranquilizá-lo. A mãe conta que Kendall é muito independente e gosta de fazer tudo sozinho. Sempre que alguém oferece ajuda, ele recusa. Para esse pequeno, grande homem, nenhum obstáculo é grande ou difícil demais.
Vejam só, crianças, que vídeo maravilhoso, que coisa mais linda esse bebezinho, essa criança. Meu Deus, quantas coisas nós podemos aprender, crianças, com essas situações. Então, vejam só aí, essa criança, ela consegue viver normalmente, ela consegue desempenhar várias atividades normalmente. Que lindo, 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 lindo. Agora, meus amores, vamos retornar para o nosso livro didático, vamos continuar com a nossa aplicação da atividade de sala. Então, pega aí o livro de vocês, lápis e borracha, vamos para a questão 3, ok? Pinte somente as afirmações corretas. Nós temos aí 3 afirmações. Cada afirmação está em um retângulo separado. Então, a primeira afirmação: no Brasil, não há uma lei que obriga as empresas a contratar profissionais com deficiência. Segunda afirmação: todo adulto tem direito de exercer um trabalho. Terceira afirmação: as condições e o local de trabalho devem ser adaptados às necessidades dos profissionais com algum tipo de deficiência. Então, nós devemos fazer o que nessa questão? Pintar somente as afirmações corretas, somente as frases corretas. Vamos lá. A primeira afirmação: no Brasil, não há uma lei que obriga as empresas a contratar profissionais com deficiência. Verdadeiro ou falso? É falso, crianças. Nós aprendemos no início da explicação que é exatamente o contrário. No Brasil existe uma lei, sim, que obriga as empresas a contratar profissionais com deficiência. Todo adulto tem direito, então, as afirmações corretas são: todo adulto tem direito de exercer um trabalho. Sim, isso é verdade. E as condições e local de trabalho, as necessidades dos profissionais com algum tipo de deficiência. Então, essas 2 afirmações estão corretas, então elas devem ser pintadas. Você deve pintar aí esse retângulo que estão registradas essas afirmações. Ok, meus amores? Repetindo. Segunda e terceira afirmação, segunda e terceira frase. Segunda frase, terceira frase são as afirmações corretas e que devem ser pintadas. Ok, meus amores? Vamos agora para a quarta questão. Observe a ilustração e responda às questões. Letra A. O que as crianças estão fazendo, meus amores? Observem aí a imagem, nós estamos aqui. Estão fazendo o que? Elas estão lendo. Cada uma está com um livro em mãos e todas elas estão lendo, não é verdade? Então, resposta: lendo. O que as crianças estão fazendo? Lendo. Letra B. Uma das crianças possui uma deficiência. Que tipo de deficiência ela possui? Resposta: deficiência visual. Exatamente essa menina que está com os olhos fechados, está realizando a leitura no método em braille que nós aprendemos agora há pouco. Eu apresentei para vocês esse sistema de leitura e escrita pelo método em braille. Então, ela está realizando, ela está conseguindo realizar facilmente essa leitura por esse sistema, por esse método em braille, ok, meus amores? Vamos para a letra C. Ela parece ter alguma dificuldade para realizar a atividade? Por quê? Crianças, se vocês observarem bem a imagem, se vocês observarem bem o rostinho dela, dessa menina, ela está apresentando, está demonstrando, está bem feliz, está bem tranquila.
Então, pelo semblante dela, a resposta é que ela não está apresentando nenhum tipo de dificuldade. Por quê? Porque ela lê com as mãos, ela consegue ler. Então, ela não está tendo dificuldade para realizar a leitura. Ela está conseguindo ler normalmente. Por quê? Porque ela não consegue enxergar, ela não consegue ver, mas ela consegue ler com as mãos, utilizando as mãos, o tato, por meio do sistema em braille. Vamos agora, crianças, para reforçar um pouquinho sobre esse conhecimento desse sistema em braille, vamos ver mais um vídeo especificamente sobre a origem desse sistema diferenciado de leitura e escrita, específico para as pessoas que são portadores de deficiência visual. Então, vamos conhecer um pouco mais sobre esse assunto por meio aqui do vídeo, ok? Está abrindo, só um minutinho. Louis Braille, educador francês, perdeu a visão aos 3 anos de idade. Sua invenção foi inspirada no método de escrita noturna, que tinha o intuito de facilitar a comunicação secreta entre os soldados. Luiz o adaptou e assim em 1825 surgiu o Braille, formado por 6 pontos que combinados originam 63 símbolos, entre números, letras, sinais de pontuação. No Brasil, o Braille passou a ser conhecido por intermédio de José Álvares de Azevedo, que havia aprendido o código na França e trouxe ao Dom Pedro II. O imperador gostou da ideia e, em 1854, inaugurou a primeira escola de educação de pessoas cegas da América Latina, o Imperial Instituto dos Meninos Cegos, atual Instituto Benjamin Constant. O reglete e o pulsão equivalem ao papel e à caneta. Com eles é possível marcar o papel em alto relevo. Tem também a máquina manual. Ela é muito parecida com as antigas máquinas da datilografia. A diferença é que ela marca o papel em alto relevo. Com as novas tecnologias, alguns dispositivos facilitam a vida da pessoa cega ou com baixa visão, como alguns relógios em alto relevo, celulares em braille e impressoras portáteis que imprimem folhas em alto relevo. Mas o caminho ainda é longo para garantir a plena inserção e autonomia das pessoas cegas ou com baixa visão. Muito interessante, crianças, esse vídeo. No início da aula, apresentei para vocês sobre esse sistema em braille. E nós entendemos agora melhor, por meio do vídeo, que as pessoas que possuem essa deficiência visual, elas conseguem ler e também escrever por esse método. Então, bastante interessante, bastante inovador. Crianças, agora vou apresentar para vocês outro vídeo sobre a criança com deficiência visual. Então, vamos ampliar o nosso conhecimento cada vez mais, entendendo melhor especificamente sobre essa deficiência visual, ok, meus amores? Então, fiquem atentos aí na telinha. Sempre eu deixo aí o link dos vídeos para que vocês possam visualizar outras vezes. Vamos agora assistir esse outro vídeo. Só um minutinho, meus amores. Vai abrir novamente, tá? Mais um pouquinho. Criança, ai, criança!
Aprendendo Juntos. Episódio de hoje, a criança com deficiência visual. Era uma vez um menino muito inteligente chamado Rafael. O garoto havia nascido com uma deficiência visual e não enxergava direito. Mas isso não o impedia de ser uma criança feliz e que adorava brincar. Quando estava em casa, brincava de pular na cama com sua irmã Ana até cansar. Na escola, porém, a história era um pouco diferente. Alguns alunos da turma viam a deficiência do Rafael como algo diferente. Todos eles ficavam bem curiosos de vê-lo usando uma máquina de escrever em braille. Ué, mas essa máquina só tem 9 botões? Cadê o restante das letras? Disse um aluno. Eu só estou vendo pontinhos, disse outro amiguinho de Rafael. Em outro momento, ficavam vendo o menino andar pelo pátio da escola com a ajuda de sua bengala, conseguindo localizar os degraus e os obstáculos. Ninguém sabia como ele fazia aquilo. As crianças ficavam admiradas com Rafael. Em um dia, em uma roda de conversa com a turma, Rafael finalmente esclareceu para os seus amigos o que era ser deficiente visual. As pessoas com deficiência visual não são doentes. Ao contrário, são capazes de fazer tudo, vencer todos os medos e passar por todos os desafios. Os amigos de Rafael entenderam a mensagem e continuaram a respeitá-lo ainda mais. Que legal, que maravilha esse vídeo. É exatamente como mostra aí, o Rafael é super inteligente, perfeitamente capaz, possui sim uma deficiência visual, mas ele consegue desempenhar diferentes tipos de funções. Isso não é uma doença, isso não é um impeditivo para as pessoas viverem e desempenharem suas funções, suas profissões, e nós devemos respeitar, nós devemos amar, nós devemos aprender também com essas pessoas portadoras de deficiências, qualquer tipo que seja. Ok, meus amores, agora de volta ao livro didático, na página 93, item D da quarta questão, meus amores. Vamos lá. Qual das profissões abaixo essa criança poderá exercer quando se tornar adulta? Qual criança, professora? A criança daquela imagem que estava lendo, a criança cega lendo um livro pelo método em braille. Então, pergunta, vou repetir. Qual das profissões abaixo essa criança que possui essa deficiência visual poderá exercer quando se tornar adulta? Temos aí a professora, advogada e cantora. Qual das profissões, crianças, essa criança poderá exercer quando se tornar adulta? Marque a resposta com um X. Vamos lá? Resposta: professora, advogada e cantora. Essa menina, ela pode exercer a profissão que ela quiser. Claro, executando atividades dentro das suas limitações. Mas ela pode, não é porque ela tenha deficiência, ela possui essa deficiência visual, que ela não pode ter uma profissão. Ela pode ter, sim, ela pode exercer a profissão de professora, ela pode exercer a profissão de advogada, sim, pode exercer a profissão de cantora. Eu apresentei para vocês exemplos de grandes músicos, grandes artistas com deficiência visual, a mesma deficiência dela, e que hoje são grandes músicos. Apresentei para vocês o exemplo do Andrea Bocelli, um grande músico conhecido pelo mundo todo, que é cego, e nem por isso ele deixou de viver, nem por isso ele deixou de ser músico. Então, nem por isso ele deixou de exercer as suas atividades. Então, vejam só, com essa criança não é diferente, com essa menina também não é diferente. Ela pode sim exercer, quando adulta, essas funções, essas profissões, como professora, como advogada, como cantora e outras profissões que ela quiser. Claro, dentro das suas limitações.
Então, meus amores, nós aprendemos que, nessa aula de hoje, sobre o trabalho específico de pessoas com deficiências, aprendemos sobre esses diferentes tipos de deficiências e que essas deficiências, elas não impedem das pessoas viverem na sociedade e exercerem suas funções e suas profissões. E nós aprendemos também que nós temos que respeitar, nós temos que dar espaço a todas as pessoas têm direito dentro da sociedade, na sociedade de forma geral, como um todo, e nós devemos amar, respeitar e aprender com essas pessoas, com toda essa garra que essas pessoas têm de superação, de força, de não desistir. Então, como muitos casos que eu apresentei para vocês, muitos exemplos de pessoas com diferentes tipos de deficiências, mas que isso não foi algo negativo para elas, para essas pessoas. Muito pelo contrário, elas avançaram, elas procuraram outros meios de realizar suas atividades, como o exemplo daquele garotinho que não possui os braços, aquela garotinha que não possui os braços nem as mãos, mas eu não posso tocar o teclado, tocar o órgão com as mãos, tudo bem, eu vou tocar com os pés. O exemplo daquele músico também que apresentei para vocês, possui aquela doença que não tem movimento das mãos, também começou a tocar o teclado com os pés. Então, crianças, tudo é possível para quem realmente quer, para quem realmente tem essa força, quem acredita. Todos nós somos capazes, todos. Todos nós somos inteligentes. Não tem essa história de, é mais inteligente, menos inteligente. Não. Todos somos inteligentes, todos somos capazes. A única diferença é que alguns têm mais determinação, mais coragem, e que nós possamos aprender com essas pessoas a termos mais coragem, mais determinação, porque todos nós somos capazes, sim. Crianças, agora vamos para a explicação da atividade de casa. Atividade complementar em anexo na plataforma Ensine Agenda Edu, ou seja, vou apresentar para vocês essa atividade aqui. Essa atividade, ela está disponível em anexo na Agenda Edu e também na plataforma Ensine da nossa escola. É uma atividade, vejam só aí, com algumas questões. Primeira questão, o que você entende por deficiência? Explique. Segunda questão, relacione os diferentes tipos de deficiências em pessoas que existem no mundo. 3. Todo adulto tem direito a exercer um trabalho. No Brasil, uma lei obriga as empresas com mais de 100 funcionários a contratar profissionais com algum tipo de deficiência. Sendo assim, informe como deve ser o horário e o tipo de local de trabalho para essas pessoas. 4. Pesquise e descubra o significado da sigla IBDD. E 5. Responda com atenção. A. O que é deficiência visual? B. Qual o método de leitura utilizado para as pessoas com deficiência visual? C. O que é deficiência auditiva? E D. O que é deficiência de locomoção? Então, meus amores, só são 5 perguntinhas. Vejam aí as observações. Observação 1. Para aplicar a resolução desta atividade, você pode baixar o arquivo, responder e deixar salvo em seu computador ou imprimir. Ou, se preferir, você também pode copiar as perguntas e respostas no caderno. Observação 2. Não deixe de realizar a resolução desta atividade, pois iremos corrigi-la em nossa próxima aula de geografia ao vivo, ok, meus amores? Então,
Não deixem de responder. As opções aí são essas. Vocês podem realizar a resolução de forma vocês podem imprimir esse documento e responder. Podem responder diretamente no computador e depois imprimir, ou pode escrever as perguntas e respostas no caderno. Mas que, de fato, essa atividade ela deve ser feita para que nós possamos corrigi-la amanhã na nossa aula ao vivo. Quando vocês chegarem amanhã na nossa aula ao vivo, já estejam com essas respostas já prontinhas, já estejam com essa atividade já realizada. Ok, meus amores, eu tenho certeza que vocês vão fazer tudo direitinho, porque vocês são maravilhosos, vocês são inteligentes, vocês são especiais, e eu amo muito vocês, tá? Então, meus amores, nós ficamos por aqui. Até amanhã. Fiquem bem. Cuidem-se. Continuem se cuidando durante esse isolamento social. Ainda estamos em momentos de pandemia. Então, lavem bem as mãozinhas. Passe o álcool gel. Não esquece de usar a máscara quando vocês forem sair. E fiquem em paz. Saibam que vocês são muito especiais para mim. Eu amo muito vocês. E recebam aí o meu beijo aí no seu coração. Meu grande abraço aí virtual. E até amanhã, meus amores. Tchau.